Olá, família Igreja da Cidade. Eu me chamo Tércio e é uma alegria estar aqui para mais um estudo de GDC, nessa semana falando sobre encontros com Deus. Que esse tempo possa te encontrar bem com Deus, com a sua casa, na sua família e também no seu GDC. O tema Encontros com Deus, a gente vai usar o texto de Atos, lá no capítulo 26, no verso 16, esse texto diz assim: agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. A grande verdade é que os encontros com Deus na Bíblia, na palavra, nas Escrituras, eles sempre foram poderosos e reveladores. Nesse texto aqui, a gente está vendo o apóstolo Paulo fazendo uma defesa diante das autoridades romanas e ele está lembrando o que ele viveu quando ele foi chamado por Jesus na estrada de Damasco. E desde esse exemplo de Paulo até os líderes do Antigo Testamento, nós vemos que todas as pessoas, todos os líderes, todos aqueles que tiveram um encontro próximo, seja com Deus no Antigo Testamento ou com Jesus, eles foram impactados pela santidade do próprio Criador, foram impulsionados a viver uma vida abundante, E como Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, esse encontro já não nos deixa sermos os mesmos após estarmos com Deus, E é isso que a palavra nos revela. Paulo está lembrando desse episódio que aconteceu com ele, que ele lembra muito bem o chamado que ele recebeu. Eu e você recebemos um chamado também para compartilharmos dessa verdade, da palavra que nos alcançou e que nos impactou. E nós vamos então ver 3 pontos sobre esses encontros com Deus, o que eles nos mostram. Em primeiro lugar, a gente vai ver que os encontros com Deus nos mostram que a palavra é viva. E tem um texto muito especial que está lá em Hebreus 4:12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Esse texto é interessante porque a própria Bíblia se identifica como a palavra de Deus. Então não há dúvida, o que nós lemos na palavra é sim aquilo que o próprio Deus, a vontade dele, a palavra dele para nós. E ela é sempre atual. Nessa palavra nós encontramos vida, alimento, restauração, orientação, esperança, amor. Essa palavra nos traz tudo isso. E quando nós meditamos na palavra, nós, na verdade, estamos falando com o próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra dele. E ao contrário do que hoje talvez nós temos no mundo, a palavra, ela sustenta para hoje, inclusive, ela é atual para hoje, para sustentar a nossa fé, a nossa jornada cristã. O próprio Jesus afirmou isso lá em Marcos, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a palavra de Deus, a palavra que é viva. E aí eu queria te fazer uma pergunta: qual foi o teu último encontro revelador com Deus através da palavra? O que foi que você recebeu nesse encontro? E aí quando eu falo de encontro com Deus através da palavra, é uma grande verdade que hoje nós temos muitas formas de ler a palavra, de ouvir a palavra. E a questão aqui não é o formato, mas sim a intencionalidade de você meditar. Uma analogia interessante, chega a ser um pouco engraçada, mas é você ruminar na palavra. Pensando mesmo no gado, que se alimenta e tem aquele exercício estomacal do alimento que volta à boca, então ele fica ruminando aquele alimento por um bom tempo. É mais ou menos assim, esse encontro com Deus através da palavra
é deixar a palavra me ler, não apenas eu ler o que está escrito no devocional do dia, na minha leitura bíblica diária. Então é esse tempo intencional de você meditar mais de uma vez na palavra, de você deixar a palavra ler você, não apenas você ler o que está escrito no devocional, na sua leitura bíblica diária, para que então você possa dar tempo para digerir aquilo que Deus está te falando através da palavra. O que mais nós vemos nos encontros com Deus é que nós não precisamos estar ou andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe, a palavra ansiedade, ela tem uma raiz no latim anxietas, que fala sobre angústia, de anxios, que fala de mente perturbada, de pouco à vontade, até do verbo que quer dizer apertar, estreitar, atormentar. É forte. Essas definições, elas são fortes, mas não é exatamente assim que nós nos sentimos quando nós estamos ansiosos. Às vezes a gente só conceitua a ansiedade como alguém que quer viver o amanhã. Ele está querendo trazer para hoje aquilo que ainda nem aconteceu. Mas aqui está falando de tormento da própria mente, uma pessoa que está perturbada. E o texto está trazendo um rico ensinamento aqui. Ele está falando não andem ansiosos, ele está falando não convivam com esses sentimentos, não aceitem esse tipo de pensamento no seu dia a dia. E ele também diz assim, não façam isso para nada, por coisa alguma. Ou seja, tudo aquilo que envolve a sua vida, tudo aquilo que pede a sua atenção, que você faça essa entrega sincera para Deus, esse descanso da alma no Senhor. Lembre-se, não tem nada na sua vida que seja muito difícil, muito complicado, muito assustador, que seja preocupante demais para que Deus possa lidar. Nada, não tem nada que Deus e que a presença de Jesus não possa mudar, transformar, melhorar. E Ele sempre nos abençoa com a sua paz. Então, que esses nossos encontros, eles nos ensinem que eu não preciso entender a paz para viver essa paz. E aí eu te faço outras duas perguntas. O que tem roubado a tua paz? Você consegue identificar, talvez hoje o teu coração tem alguma coisa que está roubando essa paz? E o que você pode fazer de diferente para viver essa paz que vai além do teu entendimento? O texto lembra, com oração, súplica e ação de graças. Súplica é uma urgência, uma sinceridade de conversa com Deus, e as ações de graças é você ter um coração sempre pleno, satisfeito. Por fim, os encontros com Deus, eles nos mostram que Ele cumpre as suas promessas. Ele é um Deus fiel. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós temos inúmeras promessas de Deus na palavra, e cada uma delas só reafirma quem é esse Deus e que Ele é fiel. Ele é um Deus que o caráter dele está além daquilo que nós podemos construir, fazer qualquer julgamento. E algumas das referências na palavra nos mostram, nos reafirmam isso. Por exemplo, Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Apocalipse 21 vai dizer, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Isaías 26 lembra, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Ora, se Deus é esse Deus, o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que é fiel para cumprir, eu acredito que a responsabilidade está sobre nós de nos apropriarmos dessas promessas, de nós vivermos de uma forma a revelar esse Deus que é constante, que é firme e que é fiel para cumprir as promessas. Porque nós precisamos viver a verdade de que nós cremos naquilo que Ele disse.
Então nós não podemos buscar encontros com Deus sem fé no nosso coração, sem crer, sem confiar, sem descansar nesse Deus. Até porque a falta de fé, como nós já vimos, é pecado. E aí eu te faço uma última pergunta. Que promessas de Deus que você ainda tem dificuldade de crer e confiar no teu coração? Como você pode mudar isso para vencer e descansar em Deus? Tem um texto muito lindo que está lá em Salmo 139. Ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus nos conhece desde a nossa concepção. Quando nós ainda não éramos alguém nesse mundo, Ele nos conhece desde esse tempo. E é um privilégio hoje poder falar sobre encontros com Deus. Deus sempre foi ao nosso encontro. E Ele nos conhece de uma forma íntima, de uma forma integral. Esses encontros, eles dão significado, eles dão sentido à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso hoje. E essa palavra, esses encontros, eles vão nos lembrar que a palavra dele é viva. Eles vão nos lembrar que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. E eles vão nos lembrar que ele é fiel para cumprir o que ele diz. Como isso é encorajador, como isso nos acolhe e nos traz esperança para vivermos em Deus. Pedro era um discípulo com um temperamento muito forte. E nós vemos na palavra experiências que ele teve que foram únicas, pelo jeito dele ser, impetuoso, falante. Isso permitiu realmente ele viver experiências, por exemplo, como andar sobre as águas. E quando Pedro fazia isso, normalmente existiam pessoas em volta dele. Isso nos mostram duas coisas, duas verdades que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Para ser como Pedro, buscar a Jesus constantemente, buscar estar perto, buscar essa intimidade com o Pai. E ao fazer isso, fazer aonde nós estamos, não importa quem está ao nosso redor, porque assim nós também incentivaremos, seremos motivadores para que outras pessoas busquem ao Pai dessa mesma forma. Por fim, eu quero lembrar aqui que chegamos no tempo de alcançar novas vidas, novas cidades através do projeto Alcance, que nesse ano vai estar espalhado em novas cidades, e há o desejo de buscar aí as casas de paz, né, para que o projeto seja estabelecido e, se for assim, Deus quiser, a gente avance com novos GDCs, novas igrejas na cidade, nessas novas cidades, que está no Instagram, né, do Ponto de Partida, vai estar aí disponível para você acompanhar. E também eu quero te motivar, te encorajar, indicar aqui o novo livro do nosso pastor Fabiano Ribeiro, Queimando no Secreto, para que você possa viver ainda mais essa experiência dentro do ano temático sobrenatural. Na próxima semana nós vamos iniciar o movimento das casas de paz pelo nosso GDC. Então fique atento, né? Será uma linda experiência para expandir, para aumentar o alcance, né, de Jesus para dentro desses lares. Já comece aí em oração com o seu GDC por esse movimento, né? Orem por isso. E caso você ainda não faz parte de um GDC, caso você ainda não tem um GDC para viver a família, né, da Igreja da Cidade, existe um QR Code que vai aparecer aí na tela, né, com um link para você preencher esse formulário, Quero Grupo. E aí você vai ser contatado para direcionar você a ser parte de um grupo da cidade. Que Deus abençoe o seu encontro dessa semana.